Jai Shri Radhe, domingo, dia 5 de maio de 2013, Ekadashi Tithi, Madhava Tithi. Estamos lendo Madhya Lila, capítulo 19, do Shri Chaitanya Charitamrita, Shri Rupa Shiksha. Vimos como Mahaprabhu, num preview de Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, Mahaprabhu vai ensinar para Rupa Goswami Krishna Tattva, Bhakti Tattva, Rasa Tattva, Pranta, Sattva Shikaila Prabhu, Bhagavat Siddhanta. Shri Chaitanya Prabhu ensinou a Srila Rupa Goswami qual o limite máximo da verdade sobre o Senhor Krishna, qual a verdade sobre o serviço devocional e qual a verdade sobre as doçuras transcendentais, culminando no amor conjugal entre Radha e Krishna. Por fim, revelou-lhe as conclusões fundamentais do Srimad Bhagavatam. Ramananda Pashayata Siddhanta Shunila Rupi Kripa Karitaha Sava Sancharila. No verso 16, Shri Chaitanya Prabhu, ensinando a Rupa Goswami todas as conclusões que ouvira de Ramananda Rai, dotou do devido poder que o capacitasse a entendê-las. Primeiro, Ramananda Rai compartilha com Mahaprabhu o mais nectário Harikatha, e a partir daí Mahaprabhu, nesta lila transcendental, dota Rupa Goswami de Shakti para que ele possa entendê-la. Verso 117. E que ele possa entender essa filosofia maravilhosa e também propagá-la. Shri Rupa Hridaya Prabhu Shakti Sancharila Sarva Tattva Nirupani Pravina Karila. Entrando no coração de Rupa Goswami, Shri Rupa Hridaya Prabhu Shakti Sancharila. Shriman Mahaprabhu dotou-o de poder para determinar adequadamente as conclusões de todas as verdades. Fê-lo um devoto experiente cujas decisões estavam em perfeita harmonia com os vereditos da sucessão discipular. Assim, Shri Rupa Goswami recebeu poderes diretamente de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Comentário de Srila Prabhupada: os princípios do serviço devocional só aparentemente é que estão sob a jurisdição da atividade material. Só parece que é assim, mas para recebermos a orientação correta, devemos ser pessoalmente orientados por Shri Chaitanya Prabhu. Foi isso o que aconteceu com Srila Rupa Goswami, Sanatana Goswami e outros acharyas. O Srila Prabhupada está fazendo uma revelação baseado no conteúdo esotérico do verso, que quando você está pregando a consciência de Krishna e servindo a Krishna, você está sendo pessoalmente orientado por Shri Chaitanya Mahaprabhu. Shivananda Senera Putra Kavi Karnapura Rupera Milana Swagrante Nikyachena Prachura. Kavi Karnapura, filho de Shivananda Sena, em seu livro Chaitanya Chandrodaya, detém-se na descrição do encontro entre Shri Rupa Goswami e Shri Chaitanya Mahaprabhu. Então agora, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami vai citar 3 versos do 9º ato do Chaitanya Chandrodaya de Shri Kavi Karnapura. Kalena Vrindavana Kelivata Lukteti Tam Kyapaitum Vishisha Kripram Mritenabhi Shishecha Devas Tatraiva Rupam Cha Sanatanam Cha. No transcurso do tempo, a descrição transcendental dos passatempos de Krishna em Vrindavana. No transcurso do tempo, a descrição transcendental dos passatempos de Krishna em Vrindavana quase que ficou no esquecimento. Para promulgar em definitivo esses passatempos transcendentais, Shri Chaitanya Mahaprabhu, em Prayag,
com o néctar de sua misericórdia, dotou Srila Rupa Goswami e Sanatana Goswami de poder para cumprirem esta missão em Vrindavana. Verso 120, é o segundo verso do Shri Chaitanya Chandradara. Yag prageva priyagunagana gatobado pimukta geha jasadrasa iva paro murta eva pyamurta premalapai jidatara parishvai prayage tamshi rupam samam anupam enanu jagraha deva. Desde o próprio começo, Srila Rupa Goswami sentiu profunda atração pelas qualidades transcendentais de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Deste modo, ele livrou-se de uma vez por todas da vida familiar. Tanto ele quanto Balaba, seu irmão mais novo, Shri Balaba, foram abençoados por Shri Chaitanya Mahaprabhu. Embora o Senhor estivesse transcendentalmente situado em sua transcendental forma eterna, em Prayag, ele revelou a Rupa Goswami o transcendental amor extático por Krishna. Depois disso, o Senhor abraçou com muita ternura e concedeu-lhe toda a sua misericórdia. Terceiro verso. Priya Swarupe Daita Swarupe Prema Swarupe Sahajabirupe Nijanurupe Prabhu Ekarupe Tatana Rupe Swavilasa Rupe. Uau, quantas vezes acontece? A palavra Rupe, Priya Swarupe, a pessoa cujo querido amigo era Srila Swarupa Damodara Goswami. Daita Swarupe, que era muito querido dele, Shri Chaitanya Mahaprabhu. Prema Swarupe, a réplica de seu próprio amor estático, Sahaja Abhirupi, que por natureza era belíssimo, Nija Anurupi, que seguia à risca os princípios de Chaitanya Mahaprabhu. Tradução do verso. De fato, Srila Rupa Goswami, cujo querido amigo era Swarupa Damodara, era a réplica exata de Shri Chaitanya Mahaprabhu, de quem era muitíssimo querido, sendo a personificação do amor extático de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Rupa Goswami, por natureza, era belíssimo, tinha todo o cuidado de seguir os princípios enunciados pelo Senhor e era muito competente para explicar com toda a convicção os passatempos do Senhor Krishna. Shri Chaitanya Prabhu expandiu sua misericórdia a Srila Rupa Goswami para que assim ele pudesse prestar serviço escrevendo textos transcendentais. Jai Srila Rupa Goswami Prabhu que já. Ei Mata Karnapura Like Stane Stane Prabhu Kripa Kole Yaite Rupa Sanatani. Assim, em diversas passagens, o poeta Kavi Karnapura descreve as características de Srila Rupa Goswami. Faz-se também um relato de como Shri Chaitanya Mahaprabhu outorgou sua misericórdia motivada a Srila Rupa Goswami e a Srila Sanatana Goswami. Mahaprabhu Yata Bhada Bhada Bhata Matra Rupa Sanatana Sabara Kripa Gaurava Patra. Srila Rupa Goswami e Sanatana Goswami eram os objetos de amor e honra para todos os grandes devotos resolutos de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Kehayadi Deshayaya Deki Vrindavan Tane Prashna Korena Prabhura Parishadavan. Se alguém voltasse à sua terra depois de ter visto Vrindavana, os companheiros do Senhor faziam-lhe perguntas. Então, todo mundo que ia ter o darshan de Vrindavana era abordado com muitas perguntas quando voltava para sua terra. Kahatahan kaite rahe rupa sanatana, kaite rahe kaite vairagya kaite bhojana. E o que eles perguntavam? Eles perguntavam àqueles que voltavam de Vrindavana: como estão Rupa e Sanatana passando em Vrindavana? Quais são suas atividades na ordem renunciada? Que fazem eles para comer? Era isto o que eles perguntavam. Kaite Ashta Prahara Karena Shri Krishna Bhajana Tave Prashamsiya Kahe Sei Bhakavana.
Os companheiros do Senhor também perguntavam: como é que Rupa e Sanatana ocupam-se em serviço devocional 24 horas por dia? Nesse ensejo, a pessoa que regressara de Vrindavana louvava Srila Rupa e Sanatana Goswami. Aniketa Dunhe Vaniyata Vikshagana Eka Eka Vikshira Tale Eka Eka Ratrishyana. Então o que essa pessoa falava de Rupa e Sanatana? Na verdade, os irmãos não têm nenhuma residência fixa, moram debaixo de árvores. Vikshera, Eka Eka Vikshera, Tali Eka Eka Ratrishyana. Uma noite sob uma árvore e a noite seguinte sob outra árvore. Vipragrihe Stula Bhiksha Kahan Madhukari Shushka Luti Chana Chivaya Bhoga Parihari. Srila Rupa e Sanatana Goswami mendigam um pouco de comida nas casas dos brahmanas. Vipragrihe, abandonando todas as classes de gozo material, eles só aceitam um pouco de pão seco e grãos de bico fritos. Vairagya. Karonya Matra Hate Kanta Chinda Bahivas Krishna Kata Krishna Nama Natana Ulas. Eles só carregam potes d'água e usam sacos de dormir rasgados. Sempre cantam o santo nome de Krishna e conversam sobre seus passatempos. Com muita alegria também dançam. Eles só carregam potes d'água e usam sacos de dormir rasgados. Sacos de dormir. Canta Chinda. Saco de dormir rasgado. Sempre cantam o santo nome de Krishna e conversam sobre seus passatempos. Com muita alegria também dançam. O Srila Prabhupada, quando voltou do Ocidente, tendo começado sua missão no Ocidente, e voltou para a Índia para promover a sua missão no Oriente, ele saía todo dia e fazia Namahata. Ele visitava várias casas, às vezes visitava 2 ou até 3 por dia. E assim, a programação era muito simples. Ele cantava Hare Krishna, dava Hare Katha e tomava prashada. Então ele falava assim, isso é pregação. Prachar. Krishna Prachar. Pregar sobre Krishna. Você canta o santo nome, estimula as outras pessoas a cantar o santo nome, conversa sobre os passatempos de Krishna e dança com muita alegria. Ashta Prahara Krishna Bhajana Chari Danda Shayani Nama Sankirtane Serra Nahi Konadini. Eles dedicam-se quase 24 horas por dia a prestar serviço ao Senhor. Ashta Prahara Krishna Bhajana. Ashta Prahara significa 24 horas. Krishna Bhajana, adorando Krishna. Em geral, dormem apenas 1h30. E alguns dias, quando cantam direto o santo nome do Senhor, não dormem nem um pouquinho. Nama Sankirtana Serra Nahe Konadina. Nahe, nem um pouquinho. Kabo Bhakti Rasa Shastra Karaya Likhana Chaitanya Katashuni Kari Chaitanya Chintana. Às vezes escrevem textos transcendentais sobre o serviço devocional e às vezes ouvem sobre Shri Chaitanya Prabhu e passam seu tempo pensando no Senhor. Ekatashuni Mahantera Mahasukha Hoya Chaitanyera Kripa Yanhe Tanhe Kifeshmana. Ao ouvirem sobre as atividades de Rupa Goswami e Sanatana Goswami, os companheiros pessoais de Mahaprabhu comentavam: que há de maravilhoso para a pessoa que recebeu a misericórdia do Senhor? O que pode ser surpreendente para ele? Né? Esse que é o objeto da misericórdia de Gaura Kripa. Prabhupada diz: Srila Rupa Goswami e Sanatana Goswami não tinham residência fixa. Permaneciam debaixo da mesma árvore somente por um dia
onde escreviam volumes e volumes de literatura transcendental. Não só escreviam livros, mas também cantavam, dançavam, conversavam sobre Krishna e lembravam-se dos passatempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Assim, executavam serviço devocional. Em Vrindavana, certos Prakrita Sahajas alegam que escrever livros, ou mesmo tocar em livros, é proibido. Para eles, serviço devocional quer dizer livrar-se de semelhantes atividades. Sempre que são solicitados a ouvir alguém recitar trechos da literatura védica, contestam afirmando: que interesse temos nós de lermos ou ouvirmos textos transcendentais? Eles são feitos para os neófitos. Eles se fazem passar por importantes demais para jogar fora sua energia lendo, escrevendo e ouvindo. No entanto, devotos puros, sob a orientação de Srila Rupa Goswami, rejeitam essa filosofia sardia. De certo, não é bom escrever literatura a troco de dinheiro ou de reputação, mas escrever e publicar livros para iluminar a população em geral é autêntico serviço ao Senhor. Jai Brihat Mridanga Ki Jai. Esta era a opinião de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, o qual especificamente recomendou a seus discípulos que escrevessem livros. Na realidade, ele preferia publicar livros a ter de estabelecer templos. Construir templos é para o benefício da população em geral e dos devotos neófitos, mas aos devotos avançados e dotados de poder compete escrever, publicar e distribuir livros em profusão. Então, se você tem Shakti, você se torna um discípulo rendido aos pés de lótus do seu Gurudeva. Então compete a você escrever, publicar e distribuir livros em profusão. Segundo o Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, distribuir livros equivale a tocar uma grande mridanga. Logo, sempre pedimos que os membros da Sociedade Internacional da Consciência de Krishna publiquem tantos livros quanto possível e distribuam-nos amplamente por todo o mundo. Seguindo assim os passos de Srila Rupa Goswami, podemos nos tornar devotos Rupamans. Jai Rupa Goswami Pad Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Brihat Mridanga Ki Jai. Chaitanyera Kripa Rupa Likyachena Apane Rasamrita Sindhu Grantera Mangalachara. Srila Rupa Goswami, na auspiciosa introdução a seu livro Bhakti Rasamrita Sindhu, pessoalmente fala sobre a misericórdia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então esse capítulo tem um aspecto interessante, como tantos outros capítulos do Chaitanya Chaitanya, que Srila Krishnadas Kaviraj Goswami faz uma introdução à conversa em si entre Mahaprabhu e Rupa Goswami, bem extensa. Já estamos no verso 134. E vamos começar na verdade, Mahaprabhu vai conversar a dar a misericórdia do seu Katha para Rupa Goswami no verso 136. Então, vamos ler esse verso de Rupa Goswami falando sobre a misericórdia de Mahaprabhu. Nidhi Yasya Preranaya Pravatito Ham Varakarupapi Tasya Hare Padakamalam Vande Chaitanya Devasya. Embora eu seja o mais baixo dos homens e não tenha conhecimento algum, foi-me misericordiosamente outorgada a inspiração para escrever textos transcendentais sobre serviço devocional. Portanto, presto minhas reverências aos pés de lótus de Sri Chaitanya Mahaprabhu, a personalidade de Deus, que me deu a oportunidade de escrever estes livros. Por um lado, Lidyasya Preranaya. Varakarupa, ele está dizendo de si mesmo que ele é Varaka, insignificante e baixo. Mas ele recebeu misericordiosamente a inspiração de Mahaprabhu
para escrever textos transcendentais sobre o serviço devocional. Portanto, presto minha reverência aos pés de lótus de Shri Chaitanya Mahaprabhu, a suprema personalidade de Deus, que me deu a oportunidade de escrever estes livros. Ei Mata Dashadina Prayagi Rahia Shirupa Shiksha Dila Shakti Sanchari. Shri Chaitanya Mahaprabhu permaneceu 10 dias em Prayag, a Dashadina, 10 dias, e instruiu Rupa Goswami, outorgando-lhe Shirupa Shiksha Dila Shakti Sanchariya, outorgando-lhe a necessária potência. 10 dias de Harikatha. Prabhupada, isto confirma a assertiva Krishna Shakti Vinanahi Tara Pravartana. Só pode propagar o movimento da consciência de Krishna quem é especificamente dotado de poder pela suprema personalidade de Deus. O devoto dotado de poder se vê e se sente como o mais baixo dos homens, pois sabe que tudo o que faz decorre de o Senhor inspirá-lo no coração. Bhagavad Gita 10.10, muito importante, também confirma, Tesham Satata Yuktanam, Bhajatam Pitipurvakam, Dadami Buddhiyogantam, Yenamam Upayantite. Aqueles que se dedicam constantemente a mim e me adoram com amor. A eles eu dou a compreensão pela qual podem vir a mim. Tesham Satata Yuktanam, Bhajatam Pitipurvakam, Dadami Buddhiyogantam. Ele dá Dadami Buddhiyogantam. Krishna dá a eles esta compreensão. Yenamam Upayantite. E assim eles podem vir a Krishna. Então isso aqui é um segredo de Harikatha. Por isso que as gopis, Srimati Radhika, as sakis, as manjaris, vivem ocupadas em Harikatha. Porque assim elas podem ir ter com Krishna quando ele toca a sua flauta. Só quem se qualifica é que recebe poderes da Suprema Personalidade de Deus. Isto quer dizer que, para tal, devemos ocupar-nos 24 horas por dia no serviço devocional amoroso ao Senhor. A absorção, A posição material do devoto não é levada em conta, pois o serviço devocional independe de considerações materiais. Antes, Srila Rupa Goswami era um funcionário do governo e um grihasta. Nem sequer era brahmachari ou sannyasi. Convivia com mlechas e javanas, mas como estava sempre desejoso de servir, foi um receptáculo qualificado para acolher a misericórdia do Senhor. Portanto, o Senhor pode dotar o devoto sincero de poder, independentemente da situação deste. No verso precedente do Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami descreve como o Senhor pessoalmente dotou de poder. Ele cita no Bhakti Rasamrita Sindhu: Iha yasya hare dasya karmana manasagira nikilaswapi avastasu jivan muktam saruchate. A pessoa que com o corpo, a mente e as palavras age a serviço de Krishna é liberada, mesmo enquanto se encontra no mundo material, embora se dedique a muitas atividades aparentemente materiais. Para mantermos-nos livres da contaminação material e alcançarmos o favor do Senhor, devemos desejar sinceramente prestar serviço ao Senhor. Esta é a única qualificação necessária. Tão logo alguém é favorecido pela misericórdia do Mestre Espiritual e do Senhor, recebe de imediato todo o poder necessário para escrever livros e propagar o movimento da consciência de Krishna sem ser tolhido por considerações materiais. Então agora, solenemente, vamos começar no verso 136. Prabhu Kahe Shunarupa Bhakti Rasera Lakshana Sutta Rupe Kahi Vistara Nayaya Varna. Shri Chaitanya Mahaprabhu diz: meu querido Rupa, por favor, escuta-me. Não é possível descrever o serviço devocional
em toda a sua inteireza. Por isso, tudo o que faço é tentar dar-te uma sinopse dos sintomas do serviço devocional. Muito humilde, né? Ele é o próprio serviço devocional. Ele é a personificação suprema do serviço devocional. A gente está dizendo que Bhakti-rasera Lakshana Sutarupi Kahi Vistara Na Yaya Varnana, que não é possível descrever serviço devocional em toda a sua inteireza. Um paradoxo transcendental. Porque o serviço devocional é ilimitado, ininterrupto, infinito. Para Shunya Gabira Bhakti Rasa Sindhu Tomaya Chakaite Tara Kahi Ekabindu. O oceano da doçura transcendental do serviço devocional é tão imenso que ninguém pode calcular seu comprimento e largura. Contudo, só para ajudar-te a saboreá-lo, estou descrevendo apenas uma gota. Para Shunya, comprimento e largura, Gabira, profundas, Bhakti Rasa Sindhu, das doçuras do serviço devocional. Bhakti Rasa, das doçuras do serviço devocional, e Sindhu, o oceano. Tomaya Chakaite Tara Kahi Ekabindu. Então ele vai dar uma gota, Ekabindu. Eita Brahmanda Bhari Ananta Jivagana Chorashi Laksha Jonite Karaya Brahma. Então, como ele começa? Para ele falar sobre o serviço devocional, o que ele começa a falar? Neste universo existem ilimitadas entidades vivas em 8.400.000 espécies diferentes. E dentro dele, dentro do universo, estão todas elas a vagar. Eita Brahmanda Bhari, neste Brahmanda, neste universo. Ananta Jivagana, ilimitados seres vivos, Ananta Jivagana. Chorasi Laksha, Dionite, Chorasi Laksha, 8.400.000, Dionite, espécies de vida. Karai Brahmana, ficam divagando, fazem sua divagação. Aí Prabhupada diz, no seu comentário, este é um desafio aos chamados cientistas e filósofos, os quais presumem que só existem entidades vivas neste planeta. Os pretensos cientistas vão à Lua e dizem que não há vida lá. Isto não corresponde à versão de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Ele diz que há números incontáveis de seres vivos sob 8.400.000 formas diferentes em toda parte dentro do universo. Bhagavad Gita 2.24 nos explica que as entidades vivas são sarvagata, ou seja, podem ir a qualquer parte. Isto indica que há entidades vivas em toda parte. Elas existem na terra, na água, no ar, no fogo e no éter. Logo, existem entidades vivas em todas as divisões de elementos materiais, já que todo o universo material composto de 5 elementos, terra, água, fogo, ar e éter, por que então deveria haver entidades vivas num planeta e noutros não? Os estudantes védicos jamais aceitarão semelhante versão absurda. Os textos védicos dão-nos a entender que existem entidades vivas em todo e qualquer planeta, não importa se o planeta é composto de terra, água, fogo ou éter. Pode ser que essas entidades vivas não tenham as mesmas formas encontradas neste planeta Terra, mas têm formas diferentes compostas de diferentes elementos. Mesmo na Terra, podemos comprovar que as formas dos animais terrestres são diferentes daquelas dos animais aquáticos. De acordo com a circunstância, as condições de vida diferem, mas não restam dúvidas de que existem entidades vivas em toda parte. Por que deveríamos negar a existência de entidades vivas neste ou naquele planeta? Aqueles que alegam ter ido à Lua não foram lá, ou então, na realidade, sua visão imperfeita não pôde perceber o tipo específico de entidades vivas de lá.
Descrevem-se as entidades vivas como ananta ou ilimitadas. Não obstante, disse que pertencem a 8.400.000 espécies. Isso está no Vishnu Purana. Jala Janava Lakshani Stavara Laksha Vinchati Krimayo Ruda Santyaka Pakshinam Dasha Lakshanam Trinshao Lakshani Pashava Chatur Lakshani Manusha. Está tudo nos Vedas. Esse verso está descrevendo o número de cada espécie de vida. Existem 900.000 espécies de vida na água. Também existem 2 milhões de entidades vivas imóveis, tais como árvores e plantas. Existem também 1.100.000 espécies de insetos e répteis e existem 1 milhão de espécies de aves. Quanto aos quadrúpedes, existem 3 milhões de variedades e existem 400.000 espécies humanas. Então, os quadrúpedes são os mais numerosos. E os seres humanos, os menos numerosos. Algumas dessas espécies podem existir num planeta e em outro. Algumas dessas espécies podem existir num planeta e em outro não, mas de qualquer modo, dentro de todos os planetas do universo e até no Sol, existem entidades vivas. Este é o veredito das escrituras védicas, como confirma Bhagavad Gita: Najayate Mriyate Vakadatin Nayam Bhutva Bhavita Va Nabhuya Ajo Nitya Shashvato Yam Purano Nahanyate Hanyamani Sharire. A alma nunca nasce nem morre, e, já que existe, jamais deixará de existir. Ela é não nascida, eterna, sempre existente, imortal e primordial. Ela não morre quando o corpo morre. Como nunca são aniquiladas, as entidades vivas só fazem transmigrar de uma forma de vida para outra. Logo, há uma evolução de formas, dependendo do grau de desenvolvimento da consciência. Experimentam-se diferentes graus de consciência em diferentes formas. A consciência de um cão é diferente da do homem. Mesmo no âmbito de uma espécie, verificamos que a consciência do pai é diferente da do seu filho e que a consciência da criança é diferente da de um jovem. Assim como encontramos diferentes formas, encontramos diferentes estados de consciência. Comprovando a existência de diferentes estados de consciência, podemos ter certeza de que os corpos são diferentes. Em outras palavras, diferentes categorias de corpos dependem de diferentes estados de consciência. Bhagavad Gita 8.6 também confirma isto. Yam Yam Vapis Maram Bhavam. Conforme sua consciência à hora da morte, a entidade viva obterá um determinado tipo de corpo. Este é o processo de transmigração da alma. Já existe uma grande variedade de corpos. Mudamos de um corpo para outro de acordo com nossa consciência. Keshagra Shateka Bhaga Puna Shatam Shakari Tarasama Sukshma Divera Swarupa Vichara. Agora, primeiro Mahaprabhu fala do universo. Ele na verdade começa falando sobre a doçura do serviço devocional, que vai dar uma gota dessa doçura, e para dar uma gota dessa doçura ele contextualiza primeiro a situação da entidade viva no universo. E agora ele vai falar ele está falando na verdade sobre a entidade viva, assim como ele falou sobre o universo, ele vai falar sobre a entidade viva. Keshagra Shateka Bhaga Puna Shatam Shakari Tarasama Shukshma Divera Swarupa Vichara. Descreve-se o comprimento e a largura da entidade viva como sendo a 10ª milésima parte da ponta de um fio de cabelo.
Esta é a natureza sutil original da entidade viva. Keshaga Shata Bhagasya Shatamsha Shadrishatmaka Jiva Shukshma Swarupo Yam Sankyatito Hichitkana. Esse é um verso do Srimad Bhagavatam. Se dividirmos a ponta de um fio de cabelo em 100 partes, e então tomarmos uma dessas partes e a dividirmos novamente em 100 partes, esta delicadíssima divisão corresponde ao tamanho de apenas uma das inúmeras entidades vivas. Todas elas são Chitkana, partículas espirituais e não materiais. Prabhupada diz, esta citação é do comentário sobre a passagem do Srimad Bhagavatam, na qual os Vedas personificados prestam suas reverências à Suprema Personalidade de Deus. Confirma-se isto no Bhagavad Gita, Mamai Vamsho Jivaloke Jivabhuta Sanatana. As entidades vivas deste mundo condicionado são minhas eternas partes fragmentárias. Krishna falando. O Senhor Shri Krishna identifica-se pessoalmente com as entidades vivas diminutas. O Senhor Krishna é o Espírito Supremo, a Superalma, e as diminutas entidades vivas são suas meras partes integrantes. Por certo que não podemos dividir a ponta de um fio de cabelo em tantas partículas infinitesimais, porém, espiritualmente, essas pequenas partículas podem existir. Uau! A força espiritual é tão poderosa que uma mera porção atômica de espírito pode ser o maior cérebro do mundo material. A mesma centelha espiritual encontra-se dentro de uma formiga e dentro do corpo de Brahma. De acordo com o seu karma ou atividades materiais, a centelha espiritual ganha determinado tipo de corpo. As atividades materiais são realizadas em bondade, em paixão e em ignorância, ou de maneira mista. Segundo a mistura dos modos de natureza material, confere-se ao ser vivo uma determinada classe de corpo. É esta a conclusão. A ciência, a ciência da transmigração da alma, a ciência da diferença, que analisa a diferença entre o corpo e a alma. Então, Balaga Shata Bhagasya Shatada Kalpitasa Cha Bhago Jiva Sadvigyeya Iti Chaha Parashruti. Se dividirmos a ponta de um fio de cabelo em 100 partes, e então tomarmos uma parte e a dividirmos em outras 100 partes, essa 10ª parte é a dimensão da entidade viva. Este é o veredito dos principais mantras védicos. Então, Srila Prabhupada diz que os primeiros 3 padas, 1, 2, 3, deste verso, do Panchadashi Chitradipa, são tirados da Svetashatara Upanishad. Então, no Panchadashi Chitradipa, o autor coloca mais um versinho, uma linhazinha, Iti Chaha Parashruti. E os 3 primeiros são da Svetashatara Upanishad. Uma Upanishad muito citada, por sinal, né? Então, a partir de uma próxima oportunidade, vamos continuar ouvindo como que Mahaprabhu apresenta esse belíssimo Harikatha. Desse modo, ele está ensinando não só a Rupa Goswami Pada, a todos nós. Nós podemos, na verdade, transformar esse capítulo numa das matérias de um estudo superior de conhecimento Gaudiya Vaishnava. Essa é a ideia. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Sai Gauranga Mahaprabhu Nityananda Prabhu Giriraj Maharaj Bhukanur Guru Vaga Ki Jai Shri Akadashi Titi Ki Jai Guru Titi Ki Jai Bhakti Jana Ki Jai Parvashcha Kripa Sindhu Devacha Pachitana Purana Vaishnava Dandavat Pranam Jai Shri Ram